A Santa Efigênia é um dos principais centros comerciais de São Paulo. Este é um lugar que envolve uma história muito interessante e hoje é o principal centro de comércios eletrônicos do Brasil. A Santa Efigênia é conhecida principalmente pelo seu comércio de eletrônicos e instrumentos musicais em abundância. Em um trecho, de média de 200 metros, é perceptível apenas o comércio destes, sendo que os comércios eletrônicos ficam de um lado da calçada e os instrumentos do outro. Além disso, há alguns camelôs que vendem bugigangas, há algumas farmácias e um grande mercado que vende itens usados dentro de nossas casas. Na Santa Efigênia há muitas lojas de tamanhos diversos. Essas, principalmente de eletrônicos, instrumentos, artigos destes e aparelhos de uso cotidiano. Em cima das lojas há pequenos apartamentos, cinzas e antigos. Nas ruas há muito lixo, em alguns locais há ausência de moradores de rua e vendedores ambulantes. Este abundante comércio nos traz abundância de frequentadores. Este excesso de frequentadores faz com que as ruas sejam tanto dos pedestres quanto dos carros. Em relação ao uso do espaço, o que prevalece na região são muitas lojas de eletrônicos e instrumentos. Outra coisa que prevalece na região são frequentadores, moradores de rua e comerciantes ambulantes. Como muitos frequentadores estão presentes no local, muitos comerciantes ambulantes também permanecem lá, logo trazendo uma grande quantidade de pessoas à região. Na Santa Efigênia e arredores, as ruas são bem estreitas, o que dificulta a circulação de veículos. Muitos carros passam por lá, mas ônibus praticamente não circulam pelo local. Em visita, apenas um ônibus foi avistado, e este não era do estado. A apenas algumas quadras do local se encontram a Estação da República, linha 4, amarela do metrô, e a Estação Central da Luz, na qual passam trens tanto na superfície quanto no subsolo da cidade. A respeito da atuação do poder público na região, a Polícia Militar circula pela avenida, em teoria monitorando o comércio ilegal, mas raramente apreende algum vendedor ambulante e permite que estes apenas saiam de lá temporariamente. A Polícia Civil age em parceria com a Militar, mas o monitoramento da última é majoritário. De acordo com uma entrevistada, já houve um caso em que um policial apreendeu um vendedor para depois revender a mercadoria. Sobre a revitalização, este projeto tem como objetivo limpar a região de mendigos, vendedores ambulantes e comerciantes ilegais, além de deixar o local mais bonito e mais voltado para a classe alta. Foi dito que com a revitalização, 30% dos prédios seriam derrubados. Porém, os locais não acham que esse projeto irá funcionar. Dizem que, mesmo com o poder público fazendo monitoramento e avançando levemente no processo, as pessoas que supostamente foram afastadas não deixam o lugar, somente criando uma lotação maior e um possível aumento nos moradores de rua. Em relação aos investimentos feitos no local, aos arredores e fora da região central de São Paulo, são vistos alguns investimentos feitos pelo governo. Entretanto, na região central da cidade, incluindo Santa Efigênia, estão presentes investimentos em relação à revitalização do espaço, ou seja, novas construções estão presentes no local. Porém, ainda o que prevalece são os antigos prédios da centralidade. Também são vistos investimentos em relação ao transporte público, como a modernização feita em metrôs e ônibus da região. O projeto de revitalização não foi informado de maneira correta para a população da Santa Efigênia, já que muitas pessoas nem sabem da existência dele. Se eu tenho ideia do que é o processo de revitalização, na verdade não. Histórico. E não há nenhuma consulta para a remodelagem do lugar. Isso é de fato preocupante para a população local, porque mostra que o governo não tem interesse em saber se o povo concorda ou discorda com este projeto. Vocês são meio que informados, assim, antes de ter essas demolições e tal? Não. Zero acesso, ninguém sabe de nada. Nenhum? Você simplesmente vê um prédio e no outro dia você vê ele no chão. Se eu acho que vai ser bem, você vai fazer bem? Sim. Eu acho que não faria bem, acho que para a história, porque representa, né, as construções antigas e tal. Então, tem loja que é demolida e que eles não vão querer repor, assim, o cara simplesmente perde tudo que ele tinha, eles dão uma quantia de dinheiro pra ele, que é muito menor do que ele teria que receber, e eles simplesmente tiram o cara de lá. E como você acha que isso pode afetar na vida do comerciante? Isso vai afetar diretamente de uma forma, vamos dizer, negativa, né? Porque tem um ponto hoje, por exemplo, na Santa Efigênia, no centro de São Paulo,
É caro, mas também traz um bom rendimento. É um lugar de movimento, né? Uma área comercial. E o cara que perde isso, assim, por mais que receba uma quantia, para pegar um novo ponto aqui, vai ser bem mais difícil e bem mais caro. Então, eu acho que vai ser bem negativo perder um ponto no centro de São Paulo, com certeza é ruim. Mesmo com todos estes conflitos, nós ainda conseguimos ver, através das falas dos entrevistados, que ainda há pontos positivos no projeto Nova Luz. Mas eu acho que faria bem sim até para a indústria, até a área de construção civil e tal. Seria bem útil, e na questão da Santa Efigênia em si, acho que traria acho que sei lá, uma cara nova, um nível um pouco mais profissional, vamos dizer assim. Você acha que isso ia atrair mais consumidores? Eu acho que os consumidores se sentiriam melhor. A região sempre foi uma grande mistura de aspectos, comércios diversos, predominantemente o de eletrônicos, informações e características culturais. A respeito dessas, as principais culturas que se instalaram na formação do bairro foram a negra, pois o lugar serviu de abrigo a negros e pobres excluídos da sociedade da época, a malandragem, a prostituição, a sambista e a cinematográfica. Os personagens históricos do local são os malandros, as prostitutas, os pequenos comerciantes, que influenciaram muito no estado atual do lugar, e os ladrões. A região foi fundada por meados do século XIX, na periferia de São Paulo, abrigando muitos negros e sendo batizada com o nome de uma santa cultuada pelos mesmos, Santa Efigênia. Ela recebeu também muitos aspirantes a músicos, principalmente sambistas, e até hoje a música tem seu devido lugar na boca do lixo, antigo apelido pejorativo dado ao lugar. Os malandros eram os amantes das cafetinas da região, criando uma cultura de muito sexo comercial e a prática deste. Os pequenos comerciantes foram se instalando cada vez mais no bairro, criando assim um largo ponto de vendas, onde muitos dos moradores são vendedores locais. A produção de filmes em larga escala no local, antigamente, não era interferida pelo Estado, dando liberdade a diretores e atores e atrizes que aspiravam a entrar no ramo artístico. Atualmente, muitos filmes não são produzidos mais lá, a produção se encontra em outros lugares. Devido à degradação do local e à falta de cuidado, a região fica onde é denominada Cracolândia, onde há muitos usuários de droga, principalmente o crack. Por fim, a Santa Efigênia é uma centralidade por conta da grande quantidade de locais de venda lá. O acúmulo de lojas do mesmo tipo de produtos, eletrônicos e musicais, tornou o local uma centralidade comercial. Além disso, o acúmulo de pessoas na região gerou uma cultura variada e própria à região. Desse modo, é a história cultural do lugar e sua abundância em lojas de um mesmo gênero de produto que fez de Santa Efigênia uma centralidade da cidade de São Paulo.